Então trouxeram e, pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Lucas 19, do 35 ao 38. Sabe, as pessoas começaram a chegar e Jesus monta naquele jumentinho, como dizia a profecia, como era a entrada dos reis, como também o Messias falava que viria. Jesus, ele andava e ele estava naquele jumentinho agora. E o povo então dizia e clamava. Nas entradas triunfais tinha muita pompa. Eles traziam bandeiras, porque o rei, quando ele chegava da guerra, se ele vinha em um cavalo, ele vinha ali dizendo: olha, eu estou pronto para a guerra. Se ele vinha num jumentinho, ele estava dizendo: olha, eu vim em paz. Então, nessas entradas triunfais, o povo estendia as bandeiras, eles vinham com seus troféus, mas eles não tinham bandeira. Então eles colocaram suas roupas, eles pegaram ramos de palmeiras. Olha, dava-se presente, mas eles estendiam as suas capas. Então era muito comum os reis de voltar, depois de que eles voltavam dessa guerra, ter esse cortejo, onde trazia seus troféus. As nações agora escravizadas por eles eram seus troféus. Eles tinham vencido a guerra, então eles traziam seus escravos como troféus. Mas agora, veja que lindo, a entrada de Jesus, o seu cortejo foi muito especial. Ele não estava sozinho, mas aqui diz que as pessoas estavam dizendo, porque eles estavam comemorando os milagres. Sabe quem eram o cortejo de Jesus? Se maravilhe. Sabe quem eram os troféus de Jesus? Não eram pessoas escravizadas, mas eram pessoas livres. Livres da cegueira, livre da mudez, livre da escravidão de não ter recursos para comer, livres, e agora podiam correr, agora podiam voltar para a família, não mais exilados. Sabe, esses eram os troféus de Jesus. Os troféus de Jesus era aquele que ele tinha conquistado para o seu reino. E a linha de frente, quem estava ali à frente desse cortejo, eram os cegos. Aqueles que não podiam ver, aqueles que viviam em trevas, aqueles que não podiam ver as belezas, que é ver as cores, o céu, a água. Eles viviam em trevas e foram curados por Jesus, foram tocados por Jesus. Você consegue imaginar a alegria deles? Eles tiveram um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, sua vida muda. E a vida deles foram mudados. Você hoje tem uma cegueira espiritual, os seus olhos precisam ser abertos. Clame nesse dia. Depois vinham aqueles que eram mudos, ex-mudos, né? Imagina o louvor.
Imagina como eles cantavam. Sabe, às vezes a gente vai para a igreja e a gente canta aquele louvor. Sabe? Não, aqueles cantavam com a alma. Louve hoje. Assim que nós terminarmos aqui, louve ao Senhor com a alma. Sabe, às vezes você canta e a gente não escuta nem a voz. Mas eles estavam louvando com força. Porque Jesus tinha feito um milagre na boca deles. E eles podiam agora louvar, engrandecer a Deus. Na sequência vinham os coxos. E eles pulavam de um lado para o outro para pegar ramos, para pegar as palmeiras ali, porque eles queriam balançar, porque o Rei da Glória estava entrando. O desejado de todas as nações, eu convido você a ler na página, no capítulo 63. Diz que eles saltavam de alegrias naquele cortejo, porque eles tinham sido curados e agora eles podiam correr. Jesus tinha feito um milagre na vida deles. Por isso que aqui Lucas diz que eles vinham para comemorar os maiores milagres que Jesus tinha feito. Depois, o desejado diz que eram as órfãs e as viúvas. E elas tinham sido abençoadas. Elas tinham sido alvo da misericórdia de Jesus. Naqueles tempos, mulher não trabalhava. Você imagina como era difícil? As órfãs e as viúvas viviam e dependiam da misericórdia das pessoas. Mas Jesus tinha sido muito compassivo com elas, muito misericordioso. Depois, eles vinham seguindo os leprosos, aqueles que não podiam estar no meio da sociedade, da família. Viviam isolados, viviam ali desprezados, porque eles tinham a lepra. A própria família os desprezava. Agora eles tiravam a capa para louvar a Deus. Depois viram todos aqueles que tinham sido ressuscitados. Lázaro foi um deles. Lázaro é quem puxava aquele jumentinho. Ele estava vindo de Betânia. E Lázaro então puxava aquele jumentinho. A Bíblia não fala só que Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Não. Foram muitas pessoas que Jesus ressuscitou. E eles eram os maiores milagres. E eles estavam ali, ao final daquele cortejo. Sabe, eles cantavam o Salmo 118. Não era qualquer louvor, era o louvor das pessoas que tinha tido um encontro com Jesus, que tinha um coração grato a Jesus. Ali naquele cortejo também tinha aquelas pessoas que Jesus tinha expulsado os demônios. Eles estavam engrandecendo o maior rei de todos os tempos, o único que é digno de louvor. Agora, em Lucas, no verso 39, eu quero ler com vocês. Então, quando eles estão ali naquele momento, esse é o único momento que Jesus, ele deixa eles o aclamarem como rei. É o único momento que ele deixa eles honrarem e louvarem a ele. Agora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio àquela multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas o verso 40 vem aqui a resposta de Jesus. Mas ele respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Verso
verso 40, é a resposta de Jesus. Ele dizia, olha, as pedras vão clamar, porque esse momento é nobre, é sublime, porque o nosso Salvador iria entrar para morrer. Amanhã continuaremos essa história. Deus te abençoe. Deus guarde a sua vida. Guarde a sua vida.